Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai saber que hora que vocês vão assistir esse vídeo aula. Bem, a gente vai dar início agora à videoaula 2 do metabolismo de carboidratos, certo? Na videoaula anterior, a gente disponibiliza para vocês informações sobre a estrutura. E agora é interessante a gente saber como é que nossas células, de uma forma geral, trabalham degradando aquele carboidrato para a função de obtenção de energia. Todo mundo está cansado de saber que, de uma forma geral, quando a gente está com falta de energia, está precisando tá meio desanimado e tudo, às vezes é falta de energia, e carboidratos que vêm da nossa alimentação são indispensáveis para isso, certo? Então, na videoaula anterior, a gente deu uma olhada nas estruturas. A gente falou para vocês que a principal é a glicose. A gente vai mostrar para vocês como que nosso organismo degrada a glicose e armazena a glicose. É o principal, mas não é o único carboidrato da nossa alimentação. A gente acaba ingerindo muito manose, galactose, frutose, todos esses outros carboidratos a gente acaba ingerindo um pouco a hora que a gente faz uma alimentação bem balanceada. Mas acaba que o nosso organismo transforma tudo em glicose. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de metabolismo, degradação da glicose, é como se a gente estivesse refletindo tudo o que pode acontecer com qualquer carboidrato nas nossas células. Então, quando a gente come, por exemplo, um amido, que é um polissacarídeo, é um polímero de unidade de glicose, a gente tem que pensar que esse polissacarídeo vai ter que ser quebrado, o que vai ser absorvido pelas nossas células são os monossacarídeos, são as unidades de glicose. Tudo isso aí acontece no processo digestório. O que entra já no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, já é a glicose. Mas, por exemplo, quando a gente ingere leite, o principal açúcar é galactose e glicose. Então, 50% dos carboidratos que estão naquela molécula, que é um disacarídeo, 50% é glicose. Beleza, a gente vai ver hoje como que o nosso organismo degrada. Mas 50% é galactose. O que a gente precisa? De uma enzima que é uma isomerase que vai transformar galactose em glicose. A mesma coisa para a frutose, que já entra no meio do caminho. A mesma coisa para os outros carboidratos de uma forma geral. Então, de uma forma geral, a gente vai ver como que nossas células transformam a glicose dentro dela. Lembrando que a glicose não consegue acesso ao interior da célula. Ela precisa de um transportador. Por quê? Porque ela é um composto polar e a membrana é lipídica. Ela é apolar, ela é hidrofóbica. Ou seja, ela tem medo de água, como o próprio nome quer dizer. E compostos polares não atravessam ela facilmente. Então existe um transportador. Na verdade, são no mínimo 4 isotipos de transportadores que fazem o que? São proteínas transmembrana que pegam essa glicose do lado de fora da célula e coloca para dentro, por modificação de estrutura, modificação estrutural que a gente chama de modificação conformacional, certo? Então, esses transportadores é uma das chaves, a presença e a síntese desses transportadores é uma das chaves do processo onde a gente não consegue internalizar a glicose e por isso que ela fica alta na nossa corrente sanguínea. É um processo dependente em alguns tecidos, essa síntese desse transportador é dependente de insulina, então a insulina também participa dessa captação de glicose na corrente sanguínea para dentro da célula. E eu estou falando isso porque tem uma importância clínica grande, principalmente para os diabéticos e tudo mais, né? Mas a gente não vai falar disso, certo? A gente vai falar do que acontece com a molécula de glicose a partir do momento que ela entra dentro da célula. Então, olha só, a glicose alcançando o interior da célula, esses três destinos aí, é lógico que depende da presença de enzimas, de quais enzimas vão estar ativas ou não, depende das condições energéticas da célula e depende do tipo celular. Por exemplo, se você tem
a glicose chegando ao fígado, logo depois da alimentação. Que quer dizer o quê? Que geralmente a gente almoça, come, toma o café da manhã e geralmente a gente fica quieto um pouco. Nesse momento, a demanda energética do organismo como um todo tende a ser menor. É lógico que tem gente que toma café da manhã e vai correr. Aí é um pouco diferente. Mas, por exemplo, você tomou um café da manhã e entrou no carro para ir até o seu serviço, demorou ali 15, 20 minutos de trânsito, é 15, 20 minutos que a sua demanda energética no seu organismo é menor. Nessas condições, o que o organismo entende? Bom, está chegando bastante glicose para dentro da célula. O que a gente vai fazer? Se a gente não está precisando gastar aquele combustível, a gente armazena. Então, uma forma do organismo armazenar é na forma de glicogênio, certo? Então, por exemplo, no fígado, enquanto a gente estiver chegando glicose, a gente vê que o fígado é responsável por tirar essa glicose da corrente sanguínea e transformar ela num polissacarídeo, que é o glicogênio, que é a reserva de carboidratos animais. Mas não é todo tecido que tem essa capacidade. Na caso, a síntese de glicogênio acontece principalmente no fígado e no tecido muscular esquelético. Se chegar no tecido conjuntivo, no tecido ósseo, essa glicose não vai ser transformada em glicogênio. Então, essa rota aqui não vai estar presente. Porém, essas outras rotas aqui podem estar. Essa rota, que a gente vai ver agora, que é a transformação de glicose em piruvato, é um primeiro passo para a quebra de glicose de uma molécula de 6 carbonos. O piruvato tem 3 carbonos, ou seja, a gente quebra a molécula ao meio para que esse piruvato, e aí a gente já viu nas aulas anteriores, possa ser transferido para a mitocôndria e ser transformado em acetil-CoA para abastecer o ciclo de Krebs e gerar energia. Então isso aqui é uma primeira etapa, é via glicolítica. A gente vai ver que esse processo por si só já pode gerar energia, certo? Então, precisou de energia? Desvia. O que vai acontecer? Por que a gente vai seguir esse caminho e não esse caminho? Porque tem enzimas que estão ativas para transformar a glicose em piruvato e as enzimas que transformam a glicose em glicogênio têm que estar inativas. Isso é tudo regulação metabólica, é um processo onde você ativa uma enzima e inativa outra para desviar a canalização, para canalizar aqueles substratos para aquela via de interesse e de importância para a célula. Essa outra via aqui, que a gente chama de via das pentoses, a gente vai ver na próxima videoaula, não nessa, na outra. E essa aqui acontece principalmente para fornecimento de uma molécula que chama-se ribose 5-fosfato, que é a base do RNA e do DNA. Então, sempre que a célula estiver precisando se multiplicar, ela vai precisar desviar um pouco de carboidrato para essa via, que não é uma via energética, é uma via estrutural. Por que a gente chama isso de via estrutural? Porque a gente não vai consumir RNA e DNA quando a gente precisar de energia. São moléculas que têm outra função para a célula, a função principalmente no ciclo celular. Só o ciclo celular? Não, RNA a gente está sintetizando quase que o tempo todo, certo? Então, é uma via estrutural necessária para as funções celulares, principalmente por abastecer os nucleotídeos de ribose 5-fosfato. Ah, professor, mas o DNA tem desoxirribose, ou seja, é a molécula de ribose com um oxigênio a menos. Ou seja, você sintetiza a ribose e depois você tira esse oxigênio. Você precisa dessa via também, certo? Então isso aqui é uma via estrutural que a gente vai ver também na próxima videoaula. Hoje, agora, nesse momento, a gente vai trabalhar com essa via de transformação de glicose em 2 moléculas de piruvato. Qual que é o objetivo disso? Obter energia. Ou seja, a célula está numa condição onde ela precisa de energia. Então ela vai quebrar o combustível. Bom, essa via que a gente chama de via glicolítica, a gente didaticamente divide ela em 2 etapas, certo? Uma etapa onde a gente fala que a gente injeta energia. A gente tem que colocar a energia ali meio que para atrapalhar a molécula, porque assim, molécula de glicose ela não quer reagir.
ela é muito estável. Quando ela se crisa dessa forma aqui, ó, ela ainda se torna mais estável ainda. Então, glicose é um pó branco parecendo açúcar. O açúcar cristal que a gente adiciona no café é sacarose. Mas a glicose, ela é um pó branco daquele jeito que também é doce, que também pode adoçar. E se você colocar uma colher de glicose em cima da mesa, ela não vai reagir com oxigênio. Ela não vai ser quebrada. Ela precisa do quê? De uma série de processos para meio que alterar a termodinâmica dela. Então ela tem uma quantidade de energia baixa, é bastante estável. O que esses processos vão fazer? Injetar energia, atrapalhar essa estabilidade para que a gente possa quebrar essas ligações químicas. Então esse processo aqui nada mais é do que isso. É uma forma que o nosso organismo arrumou, resolveu, para conseguir quebrar uma molécula de glicose. Volto a dizer, essa parte é importante, a gente tem que entender em termos matemáticos. A glicose ela tem 6 carbonos numerados de 1 a 6, porque o carbono 6 é diferente do 1, que é diferente do 2 e tudo mais. Ela fica nessa forma cíclica, que é mais estável, certo? E o que a gente vai querer aqui é quebrar. Se a gente tem uma molécula de 6 carbonos e a gente quer quebrar ela no meio, vai dar origem a duas moléculas de 3 carbonos, certo? Então, essa questão matemática é importante para a gente entender o processo de glicólise de uma forma geral. Bom, o que vocês estão vendo aqui, a gente vai ver cada uma dessas etapas de forma independente para ver os detalhes mais a fundo. Eu aconselho a vocês a seguirem isso com o mapa metabólico que vocês receberam. Não sei se está disponível no Classroom ou se foi o impresso, mas é bom que vocês sigam isso pelo mapa metabólico para entender esses processos e também contextualizar, porque aqui a gente está mostrando uma via, ó, e essa via é integrada a outras. Mas vamos lá, vamos entender essa via primeiro. Bom, a glicose, primeira coisa que a gente tem que entender, ela não atravessa a membrana, ela precisa, como eu já disse, ela precisa de um transportador que coloque ela para dentro. A presença desse transportador em muitas células é dependente da insulina. A insulina é que estimula a síntese, a produção e a expressão daquele transportador. Em algumas células, por exemplo, no sistema nervoso central, não é dependente de insulina. Então a quantidade de glicose que está no sangue vai ter sempre o transportador ali e vai ser mais ou menos, vai refletir mais ou menos a quantidade de glicose disponível para o sistema nervoso central. E isso é importante para a gente perceber que o sistema nervoso central ele é dependente da quantidade de glicose. A glicose abaixou demais, a gente já começa a ter sintomas daquela hipoglicemia. Por exemplo, a gente começa com uma dor de cabeça, às vezes essa dor de cabeça vai acentuando, e é muito comum, é relativamente comum, é muito comum a dor de cabeça e é relativamente comum que essa dor de cabeça extrapole para um desmaio ou alguma coisa assim. Então isso não é tão raro de acontecer. Bom, a partir do momento que essa glicose entrou dentro das células, essas enzimas aqui estão bem distribuídas pelo citoplasma de todos os tipos celulares. Todas as enzimas que a gente vai falar aqui, que são 10 enzimas responsáveis pela transformação de glicose em duas moléculas de piruvato, são enzimas citoplasmáticas, o que quer dizer? Que a hora que a glicose entrou, atravessou a membrana, ela já começa a sofrer o processo de transformação. Ela não tem que se deslocar para a mitocôndria, que é um outro compartimento. Ali, se chegou glicose, a enzima está ali, ela já vai começar a transformar e vai começar a direcionar até chegar ao piruvato. Certo? Então, todas essas enzimas são citoplasmáticas, ou seja, o piruvato vai ser produzido no citoplasma da célula e em todos os tipos celulares. Não tem
Até micro-organismos, para vocês terem uma ideia, é o mesmo processo. De uma forma geral, o que acontece na primeira etapa é a transformação de glicose em glicose 6-fosfato ou 6-fosfoglicose. Alguns mapas metabólicos, alguns livros estão dessa forma. A partir de agora, eu acho que é importante vocês prestarem atenção nos nomes. Em alguns mapas metabólicos vocês têm a estrutura para representar aquilo, em outros não. 6-fosfoglicose ou glicose 6-fosfato, o que quer dizer? Eu tenho 6 grupos fosfato? Não. Eu tenho um grupo fosfato ligado no carbono 6 da glicose. É isso aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse carbono 6 vai ligar um grupamento fosfato. Da onde que vem esse grupamento fosfato? Do ATP. Como eu falei, a transformação de glicose em 6-fosfoglicose, ela é endergônica, ela precisa de energia. E ela precisa do grupamento fosfato. Mas a energia poderia vir, o grupamento fosfato, desculpe, poderia vir do tampão. Poderia. Mas a energia para você ligar aqui não viria de outra forma que não fosse uma reação acoplada. Então, enquanto a gente transforma a glicose em 6-fosfoglicose, que é endergônica, no mesmo instante a gente está quebrando o ATP em ADP, difosfato, a trifosfato em difosfato. Isso aqui é exergônico, libera energia. Isso aqui é o típica reação acoplada. Enquanto uma quebra, a gente está liberando energia, a outra a gente une o grupamento fosfato na glicose, precisa de energia que vem da quebra do ATP, certo? Então esse é o primeiro processo que acontece, primeira reação que acontece. Vocês estão vendo aqui que pelo slide está mostrando que essa reação é irreversível, certo? Ou seja, a enzima não consegue tirar o fosfato depois. Então, essa enzima, que chama-se hexoquinase ou glicoquinase, no fígado a gente tem a presença da glicoquinase, a gente vai falar dessas enzimas daqui a pouco, elas não conseguem tirar. Então ela só consegue transferir fosfato do ATP para a glicose, formando a glicose 6-fosfato. Se eu quiser reverter isso aqui, essa enzima não consegue fazer, certo? Bom, depois a gente tem a transformação de glicose em frutose, a gente simplesmente fecha um pouquinho mais o ciclo, mais o anel, ó, certo? Isso aqui é uma isomerase, a gente vai transformar a glicose em frutose, tá aqui, certo? Transforma um polidroxialdeído em um polidroxicetona. Para quê? Para a gente conseguir fosforilar esse carbono aqui depois. Então a gente vai transformar a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Outra reação irreversível, outra reação acoplada, que é importante porque, vocês lembram que eu falei no começo que a gente precisava bagunçar, em termos energéticos, a molécula de glicose para a gente conseguir quebrar ela. Quando a gente liga um fosfato no carbono 6, aproxima esse carbono 6 do carbono 1, fechando um pouquinho o anel, e depois liga um fosfato no carbono 1, e aí a gente tem o bifosfato, frutose 1,6-bifosfato, a gente tem que lembrar um pouco a estrutura do fosfato. O fosfato ele tem duas cargas negativas. O outro fosfato também tem duas cargas negativas. A gente aproximou eles. Então a gente tem duas cargas negativas fazendo a repulsão de duas cargas negativas aqui. Faz com que essa molécula meio que torça por causa dessa repulsão, facilitando a quebra. Se não tivesse esses dois fosfatos, a gente não conseguiria quebrar. A enzima em si não conseguiria quebrar. Então, essa quebra é favorecida pela fosforilação. Olha, da glicose para a glicose 6-fosfato, a gente gasta 1 ATP. Da frutose 6-fosfato para 1,6-bifosfato, a gente gasta outro ATP. Pô, professor, mas você não falou que isso aí ia ser para destinar e produzir energia? Até agora só gastou energia. Calma, é normal. Isso aí é energia que a gente investe para depois a gente obter o retorno, certo? Então isso aí é absolutamente comum, a gente ter que desestabilizar a molécula, mas a gente tem que preocupar com o saldo final.
Porque essas reações não param aqui. Elas vão continuar. E tem uma coisa que é a lei da ação das massas fala pra gente. Quanto mais reagentes eu tiver, mais vai favorecer a formação dos produtos, de acordo com a constante de equilíbrio. Então pensa bem, se eu estou logo depois da alimentação e está chegando bastante glicose nos meus tecidos, essa glicose vai empurrar para ser transformada em glicose 6-fosfato. E aí é uma sequência. A gente vai produzindo cada vez mais glicose 6-fosfato, que é o reagente dessa isomerase, vai produzir cada vez mais frutose 6-fosfato, que é o reagente é, dessa quinase aqui, dessa enzima que fosforila a frutose e por aí vai. Então, quanto mais glicose a gente vai chegando, mais a gente vai fazer o rio correr no sentido de produzir mais piruvato. Vai chegar uma hora que a glicose vai ceder, ou seja, depois de uma alimentação, depois de 15, 20, 30 minutos de alimentação, você diminui a quantidade de glicose que entra nas células. Vai diminuindo. E aí vai diminuindo a quantidade de energia que você obtém dali. Chega uma hora que você não tem mais glicose nova vindo. Aí começa a depender de outros substratos ou da glicose que está armazenada para aqueles tecidos que podem armazenar. Então, esse balanço, essas modificações dessas rotas metabólicas acontecem ao longo do dia várias vezes nas nossas células. Então, olha só, até aqui a gente gastou 2 ATPs, transformamos a molécula de glicose numa frutose bifosfatada, mais fácil da gente quebrar. Bom, a enzima que vai fazer essa quebra aqui, a gente chama ela de aldolase. É uma enzima responsável por separar, quebrar no meio. E quando a gente quebra isso aqui no meio, a gente tem que esse oxigênio aqui ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Então, as duas metades não são iguais. Essa metade azul aqui a gente chama de gliceraldeído 3-fosfato. E essa metade rosa é uma acetona, de hidroxetona fosfato. Bom, que a gente são compostos que diferem muito pouco, apenas pela posição da dupla ligação. A transformação de um no outro é bem simples, é bem comum e é feita por uma isomerase, que transforma de hidroxetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, olha só, a partir desse momento que a gente quebrou a molécula de glicose, gerou duas partes diferentes, vem uma enzima que vai transformar essa acetona em aldeído. E a partir daí, é como se a gente, a partir desse momento aqui, é como se a gente tivesse duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, a gente quebrou a glicose em duas moléculas diferentes, transformou uma na outra, ou seja, a gente tem duas moléculas iguais do gliceraldeído 3-fosfato. A partir daqui a gente começa a mostrar a reação acontecendo uma só vez. Mas vocês têm que entender que, como uma molécula de glicose, se a gente quiser fazer a quantificação do processo como um todo, uma molécula de glicose gerou duas moléculas dessa. Então todas as reações daí para frente, subsequentes, vão ser duplicadas. Vai gerar 2 piruvatos. E está aqui, ó, entre parênteses, o número de vezes que cada uma dessas reações acontece. Certo? Bom, a próxima reação é uma desidrogenação. Isso aqui é um processo de oxirredução, onde a gente retira elétrons desse substrato e passa por uma coenzima chamada NAD. Vocês já viram esse NAD quando vocês estudaram o ciclo de Krebs, certo? São processos de oxirredução onde essas coenzimas são responsáveis pelas transferências de elétrons. A única diferença desse NAD para aquele utilizado no ciclo de Krebs é que esse está sendo produzido, está sendo utilizado, essa reação está acontecendo no citoplasma da célula. Aquela lá acontece na mitocôndria. Isso aqui não tem caminho livre para entrar na mitocôndria. Por que eu falo de caminho livre? Porque vocês viram na cadeia de transporte de elétrons que esse NADH volta a ser NAD+,
quando ele passa esses elétrons para o complexo 1, que também está na mitocôndria. Então, essa reciclagem do NADH acontece preferencialmente na mitocôndria, mas depende da célula ter mitocôndria, depende da cadeia de transporte de oxigênio estar funcionando e depende de ter oxigênio no final. Ou seja, depende de uma série de circunstâncias. E depende da forma como esse NADH entra na mitocôndria. E isso a gente vai ver tudo ao longo desse estudo. Bom, quando a gente tem essa desidrogenação, a gente vê que o organismo utiliza fosfato inorgânico para fosfatar o gliceraldeído também. Então, professor, mas esse fosfato não vem do ATP igual esses outros aqui? Não, nessa situação não. Por quê? A termodinâmica dessa reação permite que não seja necessário o acoplamento à hidrólise do ATP. Então, lá no sítio ativo da enzima, a enzima pega um grupamento fosfato e liga no gliceraldeído 3-fosfato, que é um processo relativamente menos custoso energeticamente para a enzima. Bom, o que a gente produz? Mais uma vez, uma molécula com dois grupos fosfatos, um próximo do outro, certo? Esses grupos fosfato começam a ter repulsão. Quando a gente quebra essa ligação, vem uma enzima aqui, quebra essa ligação, isso aqui sai com energia suficiente para a gente utilizar na síntese de ATP. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, a gente fosforila o gliceraldeído 3-fosfato, que já tem um fosfato, transforma ele em 1,3-bifosfoglicerato. Esses grupos fosfatos começam a se repelir, começam a querer sair da molécula. Quando a enzima chega e quebra essa ligação, ela consegue ter energia suficiente para pegar esse fosfato e acoplar a síntese de ATP. Vocês estão vendo que aqui está tudo dobrado também, ó. Então, 1,3-bifosfoglicerato, uma molécula só, vai gerar uma molécula de 3-fosfoglicerato e um ATP. Por que aqui tem o 2? Porque isso aqui tudo acontece duas vezes. Todas essas reações estão acontecendo duas vezes a partir de uma molécula de glicose. Certo? Então aqui a gente tem o que a gente chama de fosforilação ao nível do substrato, semelhante àquela que acontece no ciclo de Krebs, do succinil-CoA para o succinato. Só que ali não é transferência de um fosfato, né? No ciclo de Krebs, a enzima aproveita a energia da liberação da coenzima A para fosforilar o ATP, acopla a produção do ATP, na verdade do GTP, né? Que é a mesma coisa. Aqui a enzima já aproveita o grupamento fosfato que está presente no substrato e transfere ele para o ADP, produzindo ATP. Bom, as outras reações vão acontecer no sentido de bagunçar novamente energeticamente essa molécula aqui, para que ele consiga, digamos assim, eliminar esse fosfato numa outro processo de fosforilação ao nível do substrato. Então, tudo isso aqui, ó, de 3-fosfoglicerato para 2-fósforo, pegou o fosfato do carbono 3, passou para o carbono 2. Tirou água, transformou fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato. Ou seja, é um enol aqui, ó, tem um C+C aqui, ó. Esse fosfato vai querer sair. Por essas modificações, esse fosfato tem uma facilidade em sair. Ele saindo, a enzima consegue aproveitar a energia da quebra dessa ligação para sintetizar mais um ATP. Então, o processo em si, glicólise, começa com uma molécula de glicose, gasta-se 2 ATPs para ativar, quebra a molécula em duas metades diferentes que são transformadas em duas metades iguais. Depois disso,
cada uma metade dessa, a gente produz um NADH, um ATP, outro ATP. Ou seja, o balanço final de uma molécula de glicose é a produção de 2 mais 2, 4 ATPs, com o consumo de 2 ATPs. O balanço é rendimento de 2 ATPs, ou seja, gerou energia. Além disso, produziu 2 NADH. Esse NADH a gente pode fazer as contas de ele já corresponder a 2,5 ATP? Bom, se ele for para entrar na mitocôndria, se ele for para a cadeia de transporte de elétrons e se tiver oxigênio na célula, beleza. São mais 5 ATPs aqui. Mas só que isso depende da situação. Por exemplo, esse processo aqui acontece na hemácia. A hemácia não tem mitocôndria. Então não tem como a gente falar que esse NADH corresponde a 2,5 ATP na hemácia. A hemácia produz 2 ATPs de rendimento. Produz 4, gasta 2. E 2 NADH. O que acontece com esse NADH se não tem mitocôndria? A gente tem que dar um jeito de regenerar. E aí vem o processo que a gente chama de fermentação, que regenera, está ali presente. Algumas enzimas são necessárias para que a gente consiga transformar NADH em NAD+. Então agora a gente vai ver cada uma dessas reações de forma específica com alguns detalhes a mais. Primeira etapa, fosforilação da glicose, a transformação da glicose em glicose 6-fosfato, certo? Vocês estão vendo aqui que, olha, esse processo é exergônico, mas só conseguiu ser exergônico porque a gente está somando aqui a hidrólise do ATP. Só nessa hidrólise do ATP aqui, ó, libera quase 32 kJ por mol. Certo? Então, só acontece essa fosforilação se tiver essa hidrólise do ATP. A enzima que faz isso é a hexoquinase, ela está distribuída em todos os tecidos têm a hexoquinase. E tem uma característica a mais. Qual que é a característica? Para colocar a glicose para dentro, tem um transportador aqui na membrana, como eu falei para vocês. Ele trabalha da seguinte forma, esses transportadores. Eu tenho glicose do lado de fora, eu jogo para dentro. Se eu começar a encher muito de glicose, essa glicose vai querer sair. E esse transportador é capaz de pegar essa glicose do lado de dentro e jogar para fora também, se a concentração de glicose aumentar do lado interno da membrana. Então, quando a gente transforma ela, assim que ela entrou na célula, aqui está a membrana, ó, o transportador jogou a glicose. Se essa enzima for rápido bastante transformar ela em glicose 6-fosfato, o transportador não consegue pegar a glicose 6-fosfato. Ele pega a glicose. Então a gente tem que pensar, além de iniciar o metabolismo, isso aí é como se fosse uma marcação de propriedade, que eu costumo dizer. A enzima vem cá e bate o carimbo e fala assim, olha, essa molécula aqui, enquanto estiver carimbada, não sai da célula. A gente vai utilizar ela para as finalidades que a célula queira. Ela pode armazenar, pode quebrar, pode gerar energia, mas sair ela não vai sair mais. Certo? Então essa enzima aqui, esse primeiro passo é muito importante para a gente fincar a propriedade da glicose e poder continuar captando mais. Certo? Porque senão vai acontecer o quê? Começa a acumular glicose e começa a sair glicose. Certo? Bom, existe uma outra que a gente chama de isoenzima que faz a mesma reação acontecer. Só que ela está presente só no fígado, que a gente chama ela de glicoquinase. Por que no fígado? Tem uma explicação. Primeira coisa, a gente viu na hora que a gente estudou enzimas que o Km é como se fosse uma constante de afinidade. O Km significa concentração de substrato necessário para a enzima atingir metade da velocidade máxima. Ou seja, se o Km for pequeno demais, quer dizer que ela atinge a velocidade máxima, a capacidade máxima dela de fazer aquela reação com pouca quantidade de molécula. Se o Km for igual ao da glicoquinase 100 vezes maior, quer dizer que ela precisa de 100 vezes mais moléculas para atingir metade da velocidade máxima. Certo? Essa é a definição que o Km nos dá. E o que a gente tem aqui é justamente isso. Ó. Se eu
acabei de fazer uma alimentação, bati o café da manhã, comi ali 50 gramas de carboidrato com um pão de 50 gramas fornece pra gente. Joguei isso na corrente sanguínea. O que que acontece? Essa distribuição de glicose se dá ao longo da corrente sanguínea, vai aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então, logo depois da alimentação, a concentração de glicose na corrente sanguínea pode chegar a 300, 400, como se a pessoa fosse diabética. Só que isso é classificação de diabético? Não. Isso, na verdade, é normal, porque você está absorvendo a glicose que vem da alimentação naquele instante. O que, que as suas células têm que fazer? Internalizar aquilo ali. Colocar aquela glicose para dentro. Então, enquanto ali está 400, vamos lá, 300 miligramas por decilitro a quantidade de glicose no sangue, essa glicose está entrando dentro das células e as células estão ficando sobrecarregadas de glicose. Nessa situação é como se a gente tivesse isso aqui, ó, aqui mais ou menos com 2 milimolar, a enzima que é responsável pela fosforilação, ou seja, manter essa glicose dentro da célula, que é a hexoquinase, ela vai estar trabalhando a quase 100% da atividade em todos os tecidos. Certo? Então ela está captando o máximo, todos os tecidos nessa situação vai estar captando o máximo que a hexoquinase permite. No fígado, a gente tem a hexoquinase, ela vai estar saturada, mas a gente tem a glicoquinase. Nessas condições, a glicoquinase está trabalhando tranquilinha ali, cara, ó, a 30%. Se aumentar a quantidade de glicose, ela ainda pode aumentar mais, ó. Ela vai atingir 100% ali por volta de 30 milimolar. Ou seja, você tem que colocar muita glicose para falar que a glicoquinase está cansada e não consegue fazer a fosforilação mais, que ela está saturada. E o que significa isso? Significa que o fígado, logo depois da alimentação, ele consegue captar mais glicose. As células hepáticas conseguem fosforilar essa glicose e deixar uma quantidade maior dentro. Por quê? Porque o fígado, primeiro, ele é responsável pelo armazenamento de glicose na forma de glicogênio que vai ser distribuído para o organismo durante o jejum. Outra função do fígado, o excesso de carboidratos que a gente ingere, a gente engorda, porque o fígado transforma em gordura. Ele, junto com o tecido adiposo, é capaz de fazer isso, mas o tecido adiposo, a função principal é armazenamento. O fígado produz boa parte daquela gordura que vem a partir dos carboidratos. Então isso permite, essas duas isoenzimas, permite o que a gente chama de homeostasia da glicose. O que é a homeostasia? A gente tentar manter os níveis de glicose normal. Se tem muita glicose na corrente sanguínea, o fígado consegue captar mais. E a gente vai ver que ele é um dos órgãos responsáveis por liberar glicose para a corrente sanguínea também. Certo? Então, beleza. Segunda etapa. A gente vai fazer... Uma outra coisa que eu queria falar é que, volto a dizer, essa reação é irreversível. A hexoquinase e a glicoquinase só conseguem colocar esse fosfato. Se a gente precisar mandar glicose para fora, a gente precisa ser capaz de quebrar isso aqui. Não vai ser essas enzimas. Tem que ter uma enzima que seja capaz de tirar esse carimbo de marcação. A gente vai ver isso, aonde que acontece, qual o tecido que tem essa enzima, a hora que a gente estudar a gliconeogênese, no próximo vídeo aula. Bom, segunda etapa é uma conversão, uma isomerase, fosfohexose isomerase, que transforma a glicose em frutose, simplesmente para a gente poder aproximar o carbono 6 do carbono 1. Porque aqui a gente vai colocar o grupamento fosfato. Num processo parecido com o que a gente estudou da hexoquinase, que depende do fosfato vindo do ATP, depende do acoplamento, da energia que vem da hidrólise aqui e desse fosfato. Bom, esse processo em si é exergônico, certo? Porque tem a hidrólise, senão a gente não conseguiria fazer a fosforilação da frutose em um 6-bifosfato. A partir do momento que aqui, ó, vocês estão vendo claramente aqui, ó, carga negativa, perto de 2 cargas negativas, bagunçou essa molécula.
Agora fica mais fácil daí a próxima enzima, que é a aldolase, quebrar isso aqui. Quando quebra, os produtos são diferentes. Eu já falei, dihidroxicetonofosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Bom, mas a gente tem uma isomerase que transforma esse nesse. A partir daqui, a gente vai ter duas moléculas iguais a essa para seguir o processo. Aqui a gente fala que essa fase, essas 5 primeiras reações, a gente chama de fase preparatória. A gente está preparando a molécula. Agora veio o que a gente chama de fase de pagamento. São mais 5 reações onde a gente vai obter, pegar de volta a energia que a célula investiu com um pouquinho de juros, né? Então, a primeira reação da fase de pagamento é a desidrogenação do gliceraldeído 3-fosfato, junto com uma fosforilação. Essa enzima ela é capaz de utilizar esse processo de oxirredução para ligar esse grupamento fosfato no carbono 1, certo? Então isso aqui não precisa do acoplamento energético, acontece simplesmente, facilmente dentro do sítio ativo da enzima, ela é capaz de aproximar isso aí, e durante esse processo gera um intermediário de oxirredução, uma coenzima que ela estava oxidada na forma de NAD+, e recebe elétrons e fica reduzida na forma de NADH mais H+, que é o que a gente costuma chamar. Certo? Essa reação tem que acontecer 2 vezes, então vai ser produzido 2 NADH e se gasta 2 fosfato inorgânico também. Isso aqui da onde que vem? Do tampão. O tampão tem muito grupamentos fosfatos livres lá. Bom, eu tenho 2 fosfatos, um próximo do outro, para a gente tirar um e transferir para o ADP fica fácil. Certo? Bom, então é um processo onde a gente tem a transferência de fosfato, acoplamento energético e o que a gente costuma dizer, produção de ATP, a gente chama de fosforilação. Fosforilação oxidativa acontece, como o próprio nome está falando, lá no final da cadeia de transporte elétrico pela presença de oxigênio. Aqui é um processo que não acontece lá. Isso aqui acontece dentro do sítio ativo da enzima. Então a gente costuma chamar isso aqui de fosforilação ao nível do substrato, para diferenciar daquela que depende da presença de oxigênio e da cadeia de transporte de elétrons. Bom, esse processo acontece 2 vezes, a gente é capaz de produzir 2 ATPs. A gente já gastou 2, produzimos 2 aqui, então tá pago. Só que vai continuar. Ainda tem um fosfato na molécula, no 3-fosfo, a gente transfere ele para o carbono 2. Depois tira a água, as enzimas estão aí, certo? A enolase. E depois a gente consegue quebrar esse fosfato e transferir para o ADP num outro processo que a gente chama de fosforilação ao nível do substrato. Nessas condições a gente tem a produção de mais 2 ATPs. Ah, professor, mas não é só um, não, são 2. Essas reações estão todas elas dobradas, certo? Todas elas acontecendo 2 vezes. Então, nessa situação, a gente tem extra. Além dos 2 ATPs, a gente tem 2 NADH. De uma forma geral, é isso que está acontecendo. A gente gasta ATPs para ativar, até chegar na frutose, quebra isso aqui no meio, gasta mais um fosfato e produz 2 ATPs desse lado e um NADH e chega no piruvato. Mesma coisa do lado de cá. Então, são 2 NADH sendo produzidos e 4 ATPs, para 2 ATPs sendo gastos, e o produto final é o piruvato, que aí vai para a mitocôndria, certo? Então, o destino dos piruvatos em condições aeróbicas e anaeróbicas. Se tiver mitocôndria e se tiver oxigênio, o destino dele é entrar na mitocôndria. Ele tem um transportador que joga ele para a mitocôndria. Lá na mitocôndria, é isso aqui vocês já viram, a desidrogenação dele para transformar, a descarboxilação dele pela piruvato desidrogenase para transformar-se em acetil-CoA, ciclo de Krebs. E aí, o que a gente fez? A gente pegou a glicose, 6 carbonos,
nesse processo todo aqui, principalmente dentro da mitocôndria, a gente transforma esses 6 carbonos em 6 CO2. A gente degrada, a gente destroça a glicose e aí a gente produz muita energia. Mas e células que não têm mitocôndria? Opa! Qual que é o problema dessas células que não têm mitocôndria? Vocês estão vendo que nessa reação, para a gente transformar gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato, a gente precisa do NAD+. Isso aqui é um processo de oxirredução. Quem vai sofrer a redução é o NAD+. Se ele não estiver presente nessas circunstâncias, nessa situação, ele não consegue pegar elétron para se transformar na forma reduzida. Então, produziu isso aqui, o que a gente tem que fazer com esse NADH? Transformar em NAD+, para que essa reação consiga acontecer. Quem faz isso nas condições naturais? Lá dentro da mitocôndria, complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons. Bom, mas isso aqui aconteceu no citoplasma. Eu estou falando de uma célula que pode não ter mitocôndria. Então eu tenho que regenerar o NAD+, passar esses elétrons para frente. Bom, nessas situações, a gente tem alguns receptores para esses elétrons. Quem, por exemplo, a transformação de piruvato para lactato, essa reação é catalisada pela lactato desidrogenase e simplesmente gasta NADH e transforma em NAD+. Produto final, lactato. Certo? Isso aqui é o ácido lático, gente. É o que a gente produz quando a gente está correndo em alta intensidade, que a gente está fazendo exercícios físicos de forma anaeróbica, ou seja, a gente não tem a capacidade circulatória de abastecer o músculo com bastante oxigênio, então ele passa a produzir energia por esse processo aqui, ó, que é a glicólise. Só que para ele produzir essa energia aqui, ele produz 2 ATPs. De glicose a piruvato gera 2 ATPs. Mas gera 2 NADH. E aí, o que eu tenho que fazer com esse NADH? Eu tenho que voltar a ser NAD+. Ah, mas por que, professor? Eu não posso ir abastecendo? Eu não consigo sintetizar. Isso aqui vem de uma vitamina, certo? A nicotinamina adenina dinucleotídeo, ou seja, essa nicotinamina, ela é proveniente de uma vitamina. Então, o número de moléculas que eu tenho ali dentro da célula é limitado. A gente não consegue sintetizar isso. Vamos supor que eu tenha 100 moléculas. Cada processo, cada glicose, gasta-se 2. Então, vou acontecer isso 50 vezes. E o que vai acontecer? Vai parar. Não vai continuar. Se eu não regenerar, se eu não tiver uma forma de transformar a forma reduzida na oxidada, para. O processo de obtenção de energia pela via glicolítica para. Então, para isso aqui continuar acontecendo, eu preciso destinar esse piruvato ou para o ciclo de Krebs, certo? Para dentro da mitocôndria, ou para a transformação dele em lactato. E o que acontece é justamente isso aqui, gente, ó. Isso aqui é uma figura do Harper, que facilita muito o entendimento, porque ela é mais abrangente. E ó, glicose está sendo quebrada, aqui a gente quebra a molécula de glicose, transforma a gliceraldeído o dihidroxicetona, desculpe, em gliceraldeído 3-fosfato. E aqui a gente produziu, ó, transformou ele em um 3-bifosfoglicerato. Bom, para isso a gente precisa de NAD+, transforma em NADH. O destino desse NADH, cadeia de transporte de elétrons. Mas não é toda célula que tem mitocôndria. Não é toda célula que está recebendo quantidade de oxigênio de forma suficiente para a cadeia de transporte de elétrons estar funcionando. Outro caminho alternativo é em anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, esse NADH vai para lactato desidrogenase e transforma o piruvato em lactato. Qual o destino do lactato? Bom, a gente vai ver o que o nosso organismo faz com esse lactato, certo? Uma das consequências do aumento da produção de lactato por esse processo anaeróbico, principalmente no músculo, a gente vê isso muito no músculo, mas não é só o músculo que faz, mas no músculo, quando o camarada fica sem treinar, sem ir na academia há muito tempo, de repente vai lá e pega muito peso no supino, no outro dia ele está igual um Robocop, com o peito todo duro, assim, andando meio duro. Por quê?
porque o músculo dele está cheio de lactato. Lactato, ele é o ácido lático. Ele é responsável por diminuição do pH citoplasmático, do pH tecidual, que causa dor. Por isso que o camarada precisa treinar. Com o treinamento, as fibras musculares dele começam a fazer a força que ele precisa e o sistema cardiovascular consegue entregar o oxigênio de acordo com a demanda. O treinamento mexe com tudo, mexe com a quantidade de hemácias presente e a distribuição de hemoglobinas, com a capacidade pulmonar, com o bombeamento do sangue pelo coração e com a força muscular. Todos esses parâmetros são modificados pelo treinamento. Então, por exemplo, uma pessoa que chega no começo da academia, pega lá não sei quanto, pega 40 quilos de supino, no outro dia tá igual o Robocop, do jeito que eu falei, se ele treinar, ele vai conseguir pegar 80 quilos de supino sem ter essa consequência. O que mudou? Com o treinamento de 2 meses ele consegue fazer isso. O que mudou? Mudou todo o sistema cardiovascular, todo o sistema pulmonar e principalmente o tecido muscular. Então o treinamento faz isso, melhora as condições para a pessoa conseguir reduzir a quantidade de energia necessária pela anaerobiose. Isso aqui é um processo. A fermentação lática obtém energia de forma anaeróbica. Mas o mais comum e mais rentável é a quebra da glicose de forma aeróbica. Então fica esse balanço. Quanto mais ele depender de energia anaeróbica, mais ele produz lactato, mais causa dor. Se ele tiver condições de transformar essa glicose de forma aeróbica, vai gerar mais energia e menos consequências, menos quantidade de lactato para o organismo. Bom, em alguns micro-organismos, o receptor final de elétrons não é o lactato, é o etanol. Então isso é um processo de fermentação alcoólica que acontece em muito micro-organismo, principalmente na nossa querida Saccharomyces cerevisiae, que produz a cerveja, né? Então é um processo parecido com aquele, porém com o receptor final sendo produzido na forma de etanol, do álcool. Bom, isso aqui é para vocês entenderem que, igual eu falei no começo, apesar da gente estudar a molécula de glicose, a quebra de glicose, qualquer outra açúcar acaba sendo destinado a essa via. Então, por exemplo, glicose, ela é transformada em glicose 6-fosfato. Galactose vai para glicose 1-fosfato, depois glicose 6-fosfato. Manose vai direto para frutose. Frutose tem um intermediário da via que é a frutose 6-fosfato, certo? Então, tudo isso aí a gente vê que acaba entrando na via. Então, em termos energéticos, a gente não tem muita diferença da quantidade de energia produzida pela glicose ou pela frutose. Porque aqui, ó, a frutose entrou, ela vai ter que ser fosfatada, gasta o ATP. A mesma coisa, a glicose entrou, a gente tem que fosfatar ela. A manose entrou, a gente tem que fosfatar ela, certo? Então, em termos energéticos, a gente não muda muito a produção de energia de cada um desses carboidratos. Bom, se a gente pensar em termos de condições anaeróbicas, o rendimento da via glicolítica é 2 ATPs, certo? Porém, a gente precisa saber que em condições aeróbicas ela rende bem mais que isso. Bom, vamos lá. Na glicólise, transformação da glicose em piruvato, a gente já acabou de falar, rende 2 ATPs, produz 4, gasta 2. E 2 NADH. Esse NADH está no citoplasma. Tem que ver como ele entra dentro da mitocôndria. De acordo com o tecido, ele entra de uma forma ou entra de outra. Bom, o piruvato entrando na mitocôndria facilmente, é um transportador. São 2 piruvatos por glicose, ou seja, o ciclo de Krebs vai funcionar 2 vezes para cada molécula de glicose.
A transformação de piruvato em acetil-CoA gera um NADH. Então são dois, vai ser 2 NADHs. A oxidação de acetil-CoA no ciclo de Krebs, cada volta gera 3 NAD, 1 FADH e 1 GTP. Ou seja, vai dar 2 voltas, então vão ser 6 NADH, 2 FADH e 2 GTPs. Bom, esses aqui que já estão dentro da mitocôndria, vezes 2,5 e vezes o FADH2 vezes 1,5, dá essa quantidade aqui, ó. O que muda, 30 ou 32, porque depende de como esse NADH entra na mitocôndria. A gente vai mostrar, existe um sistema que a gente chama de sistema de lançadeiras, que é dependente do tecido. Tem tecido que transforma esse NADH do lado de fora em um FADH2 lá dentro, e aí vai dar 3. São 2, vai dar 3. 2 vezes 1,5. Tem tecido que o NADH lá fora corresponde, entra e vira um NADH lá dentro. Esses elétrons passam, não é o NAD que entra, certo? Então, para vocês terem uma ideia, vamos calcular aqui 32 ATPs. A glicose queimada em um calorímetro, ou seja, se a gente pegar um calorímetro, um tubo de ensaio e ver quanto de energia que ela pode liberar, dá 2.870 kJ. Se a gente fizer o trabalho em cima de rendimento, ou seja, 32 ATPs vezes 51,6 kJ, cada ATP gera 51,6 kJ, dá 1.651. Essa conta aqui já corresponde a 58%. O que eles acreditam, o que os autores, os estudiosos acreditam de uma forma geral, é que isso, pelas concentrações, isso aí muda. Isso aí é variação de energia livre padrão. Mas as concentrações são diferentes das padrões que a gente trabalha no laboratório. As concentrações intracelulares são otimizadas e o que eles acreditam é que esse valor de 58 aqui possa chegar até 88%. Gente, não existe máquina que tenha uma eficiência dessa na transformação de energia. Só os organismos vivos. Por que eu não posso falar que é o ser humano, né? Porque todo organismo vivo depende desse processo aí de uma forma geral. Então, pessoal, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um carro a álcool, por mais econômico que seja, ele está trabalhando ali com 20%. A energia do etanol sendo transformada em energia de movimento, o rendimento básico ali é em torno de 20%, 18 a 20%. Aqui a gente tem uma máquina que trabalha com uma eficiência de até 88% na transferência, na transformação de energia. É uma coisa que não tem parâmetros para se analisar, certo? Bom, quando eu falei para vocês que depende do tecido para a gente ter 3 ou 5, é porque esse NADH citoplasmático, para entrar, depende desse sistema aqui de lançadeiras. O NADH, gente, o NAD, o nicotinamina adenina dinucleotídeo, não tem transportador. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa passar os elétrons para frente. No caso do músculo e cérebro, esses elétrons vão para dihidroxicetona-fosfato, certo? Ela se transforma em glicerol 3-fosfato. Esse glicerol fosfato tem um transportador que joga ele para dentro da mitocôndria. E aí ele consegue passar esses elétrons direto para o FAD, que já está lá no complexo 2. Ou seja, o NADH fora vira um FADH2 lá dentro. FAD eu já falei, a gente faz a conta de cada FAD vezes 1,5. Mas os outros tecidos, de uma forma geral, eles passam os elétrons para o oxalacetato, que ele se transforma em malato. O malato entra, lá dentro ele volta a ser oxalacetato, vira o NADH. O que é o balanço aqui? NADH fora, vira um NADH lá dentro. Ele não entrou, mas ele passou os elétrons de forma a produzir dentro da mitocôndria um NADH. Esse aqui é o sistema de lançadeiras do malato aspartato e esse aqui é do glicerol 3-fosfato. Por que toda célula não tem esse aqui?
Porque não é toda célula que tem essas enzimas aqui que jogam o aspartato para o lado de fora. Isso aqui é principalmente nas células que fazem a gliconeogênese. É um processo onde você muitas vezes tem que julgar compostos produzidos da mitocôndria para o lado de fora da célula, para o lado de fora da mitocôndria. Músculo e cérebro não tem essas enzimas. Então, eles são especializados em outros processos e aí essas enzimas não estão presentes, não são expressas nessas células, certo? Bom, gente, vocês vão ter uma aula só de regulação, mas o que eu gostaria de falar é que os pontos de regulação da via glicolítica são esses aqui, ó. Esses onde vocês veem que a reação é irreversível. Então a gente tem a primeira fosforilação pela hexoquinase, a segunda fosforilação, que é a fosfofrutoquinase 1, a gente chama ela de FFK1, e a última, que é a defosforilização, né, a transformação de fosfenolpiruvato em piruvato. A via glicolítica ela é controlada no início e no final. Por quê? Se eu não estiver precisando de energia, o que acontece? Eu vou ter ATP em excesso, então eu bloqueio já aqui. Eu já vou bloquear a transformação da glicose em glicose 6-fosfato e bloquear principalmente aqui, ó, porque às vezes a transformação de glicose em glicose 6-fosfato a gente vai ver que ela é necessária para o armazenamento na forma de glicogênio. Mas aqui, ó, a gente só vai continuar a quebra se a gente estiver precisando de energia, senão, então a gente inibe essa enzima e aí a gente para a via glicolítica, certo? No final também a gente costuma muitas vezes controlar. Então a piruvato quinase também é muito controlada. São pontos de regulação. Como vocês vão ter uma aula só sobre regulação, vocês vão ver basicamente isso aqui, ó. A hexoquinase ela é inibida alostaricamente, a piruvato quinase é inibida pelo ATP. Aí já tem metabolismo de glicogênio sendo regulado principalmente por hormônios, certo? E a gente vai ver na próxima videoaula o processo que a gente chama de gliconeogênese, que é a síntese de glicose, que é quase a reversão desse processo de glicólise. E os dois não podem acontecer ao mesmo tempo, certo? Bom, no mapa metabólico de vocês, como eu disse, o processo é esse aqui, ó. Glicose, 6-fosfoglicose, 6-fosfofrutose, 1,6-difosfofrutose, 3-fosfogliceraldeído, fosfodihidroxicetona, aí transforma essa nesse, e aí todas as reações seguem duplamente até o piruvato. Bom, o piruvato vai para lactato, para regenerar o NADH produzido aqui, certo? Em condições, isso aqui acontece no citoplasma, então isso aqui não precisa da mitocôndria, ou se a célula tiver condições aeróbicas e tiver mitocôndria, isso aqui vai para o interior da mitocôndria e entra no ciclo de Krebs. Eu aconselho que vocês sigam todas essas aulas e vai marcando no mapa metabólico de vocês as informações. Por exemplo, vocês estão vendo que isso aqui é uma reação reversível, está parecendo reversível, né? Mas não é. A mesma enzima que fosforila, que coloca o carimbo de marcação, não é capaz de tirar aquele fosfato. Então, apesar da gente ter essa reação tanto no sentido quanto no outro, a gente vai ver que a gente precisa de outra enzima que seja capaz de fazer isso. E ela não está em todos os tecidos. A mesma coisa aqui, ó, de 6-fosfofrutose para 1,6-difosfofrutose, uma enzima faz a fosforilação, preciso de outra para tirar aquele fosfato. Aqui não. Aqui vocês já estão vendo que é irreversível. De fosfenolpiruvato para piruvato é irreversível. E eu não tenho nenhuma enzima que faça o contrário. Por que eu estou preocupado com essa parte da reação ser reversível ou irreversível? Porque a próxima videoaula a gente vai estudar a gliconeogênese. E aí a gente vai partir daqui para chegar aqui. Vocês estão vendo que boa parte das reações, ó, para subir ou para descer, o processo é quase que o mesmo, só que no sentido contrário. Então a gente vai ver isso na próxima videoaula, certo? Bom, a próxima a gente vai ver gliconeogênese, o metabolismo de glicogênio, que é diferente.
tanto glicogênese quanto glicogenólise, que é a síntese ou a quebra de glicogênio respectivamente, é diferente da glicólise e gliconeogênese. E a gente vai ver a via das pentoses, tá certo? Então sigam na próxima videoaula.